Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Reboot na Vida. E aí, me conta, o que é que vocês acharam do primeiro capítulo? Me conta aqui nos comentários. Me fala também de onde é que você está assistindo esse vídeo, qual é a cidade que você está assistindo. Vamos ao segundo capítulo, os sinais ignorados. Antes do dia 26 de fevereiro de 2024, o alerta silencioso que eu não conseguia entender. Os sinais, eles estavam lá, mas eu não conseguia interpretar. Não conseguia entender que sinais eram aqueles. Eu vou começar contando um pouquinho da trajetória, para que vocês entendam como é que isso iniciou, porque às vezes a gente acha que é do dia para noite, mas nunca é. Sempre tem algum histórico de quando é que começou isso. Bom, vamos lá. Eu comecei a trabalhar em abril de 2018. E por mais ou menos, quando eu tinha uns 3 meses, 4 meses já de empresa, uma colega ela precisou tirar a licença maternidade. E quem tirou? Laís, eu aqui. Eu fui recebida, eu tive essa demanda. É o que me falaram: ah, não, você dá conta, você aprende, você pega as coisas muito rápido. E para mim aquilo ali foi como um reconhecimento, né? Claro que inicialmente eu falei: ah, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Porque a colega ela era auxiliar administrativo, eu era técnica de informática, no qual eu fazia as configurações, enfim, das máquinas. E ter que dar conta das duas demandas, né, das duas atividades, eu fiquei um pouco balançada. Mas aceitei, né? Só tinha 3 meses de empresa, então não tinha muito o que fazer. E nisso, dei conta super bem, não tive nenhum problema em ter que assumir essas duas tarefas, essas duas funções. Ok, se passou mais alguns meses, quando foi em outubro de 2018 ainda, chega uma outra demanda. Não vou citar nomes, não cabe isso. Mas chegou uma outra demanda que eu fiquei como responsável e eu e mais uma outra colega. Mais uma demanda. Algum tempo se passou, eu saí desse posto, não fiquei mais nesse como auxiliar administrativo, no caso com essa função, e nisso eu fui trabalhar na sede. Em 2019, eu não lembro mais ou menos o mês que aconteceu, mas tivemos uma demanda de contratar tinha uma terceirizada, contratou uma terceirizada para o call center, né, da empresa. Nisso, eu tive que fazer toda a preparação de treinamentos, de documentação, já existia uma documentação, eu tive que complementar, enfim. Então eu tive mais uma demanda, nessa área meio que administrativa, né, e isso gerou mais uma, sobrecarga, né, de trabalho. Só que nesse momento, eu ainda não me sentia sobrecarregada. Para mim era um gás a mais, era reconhecimento, eu estava sendo vista, né, pela empresa por estar me colocando, em outras demandas. Tudo que eu escutava era: "Ah, Laís, vai ser bom para você, porque você vai aprender um pouquinho, de outras coisas, vai aprender um pouco de cada setor", e era isso que eu escutava. Então, com todas essas demandas, que eu tinha, eu me sentia importante, eu me sentia necessária. Chegou um momento de que, para mim, aquilo estava bom. Porque eu estava sendo vista, eu recebia vários elogios. Aquele belo tapinha nas costas, né? Você é inteligente, você dá conta, tudo que a gente passa você aprende muito rápido. Então, para mim, escutar aquilo, né? Todos aqueles elogios, para mim era muito bom. Eu estava numa empresa que, eh, comparando, né, algumas outras empresas no qual eu trabalhava, que eu nunca tinha atuado na área de TI, e essa era a minha primeira empresa que estava trabalhando na área de TI, que eu tanto quis, né. Mas teve um momento que eu comecei a me questionar: "Mas cadê o reconhecimento financeiro?". Eu comecei a sentir falta disso, né, porque a gente sabe que elogios não enche barriga de ninguém, e a gente está numa empresa, é uma troca, né, é uma troca de serviço. Eu dou a minha mão de obra e eu recebo por ela. Então teve um momento que eu comecei a me questionar. E teve algumas vezes que eu sentia dores de cabeça, eh eu comecei também a me sentir um pouco cansada, mas para mim estava tudo normal. E ainda estava, na verdade. Com o passar do tempo, principalmente a partir de 2020, eu comecei a me sentir mais cansada. 2020, todos sabem que foi um ano de pandemia, que pegou todos de surpresa. A gente teve que se adaptar às novas tecnologias, novas metodologias de trabalho. Como a gente era um setor de tecnologia, que dava os suportes técnicos para todos os outros setores, tivemos que adequar, né? Colocar todo mundo para trabalhar em casa, estudar novas tecnologias para fazer reuniões, enfim. Então, nesse ano, a gente também tinha troca de sistema. Foi logo no início, junto com a pandemia, já estava sendo feito o levantamento do projeto, de como é que ia ser feito, tudo isso. E em março, quando colocou todo mundo em casa, que foi quando começou a fechar tudo, eh, tivemos essa nova demanda. E eu também fui atribuída a essa demanda. A gente tinha uma outra colega, a gente estava com menos uma pessoa, né, nessa parte de sistema, que pesou um pouco mais, a questão de trabalho,
que fomos tendo várias sobrecargas de trabalho. O que é que aconteceu? Nessa troca de sistema, para mim foi excelente, porque eu aprendi muito, eu tive contato com outras pessoas e foi quando eu realmente comecei a intensificar mais ainda o meu gostar para a área de tecnologia, eu descobri meus novos talentos, aprendi muito. Mas, junto disso, veio a exaustão, a falta de sono, eh, tudo isso que eu passei. Eu me dediquei muito e teve momentos de que a gente começou a trabalhar muito e começamos a fazer horas extras e o que a gente e sem financeiramente falando. Disse que não ia, no momento não estava pagando hora extra, mas a gente tinha que ficar, porque tinha várias reuniões, a gente tinha que fazer o levantamento dos dados de um outro sistema para ver como é que ia ficar no novo sistema. E teve um momento que eu já não estava nem mais conseguindo dormir, porque tinha que fazer homologação de várias coisas. Eu começava a sonhar com aquilo, eu estava aprendendo, porque eu ainda estava começando a aprender o antigo sistema e a gente já iria para um novo sistema. Então, eu mal sabia do outro, comecei a aprender o outro nesse momento e ver como é que ia ser esse outro novo sistema. Com essa nova demanda da troca do sistema, eu me dediquei muito, muito mesmo. Teve momentos que eu acordava muito cedo para começar a trabalhar muito cedo e finalizava muito tarde. Teve momentos também que fazia muito hora extra, não estavam sendo pagas, eu ainda tinha que escutar eh, de que tínhamos que ser grato, porque na pandemia estavam demitindo várias pessoas e a empresa na qual a gente trabalhava não estava demitindo ninguém. Eh, Tinha que escutar que não tinha cortado o nosso ticket de alimentação, mesmo a gente trabalhando, que outras empresas estavam demitindo, que nossa empresa, no qual eu trabalhava, não tinha diminuído a carga horária, não tinha diminuído o salário, não tinha demitido ninguém, até as pessoas que estavam indo, estavam em questão de rodízio, não foram demitidas e tínhamos que ser gratos a isso. Então, fazer hora extra era como se a gente tivesse, eh como é que eu posso dizer? Que a gente tivesse que ser grato por estar trabalhando de graça só pelo fato de que a empresa não estava demitindo. Era o que a gente escutava. E isso ia me entristecendo, eu ia ficando: "Mas como assim? A gente está trabalhando, a empresa não está dando nada de graça. Eu estou fazendo o meu serviço e eu queria ser recompensada por ele". E isso não foi feito. Passando alguns meses depois, foi que começou a pagar hora extra e tinha momentos que excedia muito a carga horária. Enfim, nisso eu já não estava conseguindo mais dormir, eu já sonhava com o sistema, eu já sonhava com as homologações que eu fazia do sistema, que foi quando começou o projeto para trocar o sistema. E eu comecei a tomar remédios por conta própria, que eu não aconselho a ninguém fazer isso, não é recomendado, não é o certo. E tanto que não é o certo que não surgia efeito. Eu tomava um, dois e não resolvia nada, eu continuava sem conseguir dormir, parecia que aquele remédio ele não funcionava comigo. Eu estava tão acelerada que não surgia efeito para mim. Eu sentia dores de cabeça, eu me sentia mal quando eu colocava um atestado, porque eu trabalhava de atestado. Eu dizia: "Não, tô de home office, eu consigo trabalhar". Até porque se eu não trabalhasse, a minha demanda ela iria acumular mais ainda. E eu sempre me sentia culpada por estar sentindo alguma coisa, uma dor de cabeça, ou uma dor nas costas, uma dor no ombro, enfim, várias coisinhas. E em outubro de 2020 a gente realmente trocou o sistema, para o novo, e isso nos gerou muito mais demandas. Eu sempre achava que era um cansaço que eu sentia, mas não era cansaço. Isso já era uma exaustão. Que às vezes folgava no sábado, no domingo, e na segunda me sentia cansada de novo. Eu dormia e acordava cansada, dormia e acordava cansada. Mas eu achava que era uma coisa normal. E fora que tivemos que aprender um sistema novo e ao mesmo tempo ensinar. Mal sabíamos o que, é que o sistema fazia, fomos aprendendo ali na medida que as coisas iam acontecendo. Em 2021, eu comecei a fazer a terapia. Eu tentei fazer a terapia presencial, só que eu sempre colocava as demandas na frente. Marcava horário de almoço ou depois do trabalho, mas sempre tinha alguma coisa mais importante do que eu ir para consulta com o psicólogo. Nisso eu consegui fazer a terapia online. E toda vez que eu fazia a terapia, eu reclamava do mesmo problema. Eu reclamava dos assédios, eu reclamava da forma como me tratavam quando eu ia passar algum tipo de orientação, e isso não era feito nada, porque a pessoa era assim, isso já aconteceu antes, nada foi feito. E era sempre o que eu escutava. E, e nisso, eu meio que fiquei um pouco desmotivada de ir pra terapia e não saía do lugar, até porque a terapia ela não se resolve sozinha, né? A terapia, ela nos ajuda. Mas eu ainda não entendia o que estava acontecendo. E nisso o tempo foi se passando. Depois, em 2022, eu tentava novamente para terapia, voltava de novo. E as demandas, elas só aumentavam. Só aumentava, eu começava a ficar mais sensível. Por diversas vezes, já me pegaram no banheiro chorando do trabalho. Eh, Acontecia também de eu estar assistindo algum filme
e aleatoriamente, do nada, eu começava a chorar, sem entender o porquê. Eu não era nem filme sensível. Às vezes não estava nem prestando atenção o que estava se passando. Porque isso também era um sinal que eu que ignorei, né? Eu também não sabia o que era aquilo ali, eu não entendia. Acontecia de eu ligar a televisão, de eu estar assistindo, as coisas estão passando, não conseguia entender, e volta e meia minha mente se conectava com o trabalho. Praticamente muita coisa do que eu fazia, a minha mente parece que ela não desligava. Ela sempre estava conectada ao trabalho. Todas as vezes que eu ligava meu notebook, eu abria os sites do sistema do trabalho. Para depois eu abrir o que eu precisava. Muitas das vezes eu abria o sistema e desligava o notebook. Porque minha mente estava sempre conectada a alguma coisa do trabalho. Então, foi um dos sinais que foram ignorados. A pálpebra do meu olho começava a tremer, eu comecei a ter dermatites na perna, e sempre curava com pomadas. Ia na farmácia, comprava uma pomada, dizia o que aparecia na minha perna, e passava, né. Eu auto me medicava, eu não aconselho ninguém a fazer isso, mas isso aconteceu muito comigo. Tudo que eu sentia, a dor, a angústia, a tristeza, a impotência, e eu diminuísse ela. Eu sempre achava que alguém tinha mais problemas que eu sempre pegava os problemas de outras pessoas e engrandecia para que o meu ficasse pequeno, para eu ter uma justificativa de que todo mundo passa por isso, de que todo mundo tem problema, que tem pessoas que têm problemas maiores que o meu, e eu eu diminuía isso, né. Era uma tentativa de fugir daquilo ali, para que sempre eram algumas justificativas e desculpas. Então, na terapia eu sempre iniciava e parava, e teve um tempo que eu não fui mais. Teve assédios, brincadeirinhas machistas. Imagine eu, né, falando como mulher, num setor que 90% era homem, só tinha eu e mais uma colega de mulher nesse setor. Tinha muitas brincadeirinhas machistas, principalmente quando vinha da gestão, né, do gerente. Teve casos mesmo, teve dias de dizer: "Ah, não vou contratar mais mulher, porque mulher falta, mulher sente isso", ou se a gente estivesse com alguma dor, com alguma cólica ou algo do tipo, aí era um motivo de piadinha, de brincadeirinha, e eu tinha que levar isso como brincadeira, né, como que se nada tivesse acontecido, eh, como se aquilo fosse relevante. Eh, Até porque, por mais que a gente defendesse e falasse: "Ah, então tá, então coloca outra pessoa no lugar", né, a vontade que tinha era de falar várias e várias coisas. É muito difícil, eh, escutar certos tipos de brincadeiras, né. São assédios mascarados de brincadeirinhas, que se nada tivesse acontecido eu não falei isso, eu estava brincando, né. Então, sempre que acontecia alguma coisa que fosse questionado: "Não, você entendeu mal, tudo você entende errado, porque eu não falei dessa forma, eu brinquei com você". Então isso é assédio transformado de brincadeira. E eu só entendi isso bem depois. E por diversas vezes eu fiz reclamações, eu falei dos assédios para a gestão, né, no caso administrativa, que é onde resolvia essas coisas, o que deveriam resolver. Então, tudo que eu tinha de retorno é: "A gente vai conversar com a pessoa, a gente vai resolver", mas sempre acontecia, nada era resolvido. As pessoas cometiam os mesmos assédios, sempre se repetia. Parece que já era uma cultura, sabe, impregnada. Que aquela pessoa sempre fazia aquilo, não só uma pessoa, mas algumas pessoas faziam isso, não que isso já era rotineiro, vamos dizer assim, né, porque aquelas pessoas pareciam que nada podia ser feito com elas, porque sempre acontecia alguma coisa, sempre aconteciam os assédios. Por algumas vezes, já fui humilhada na frente de outras pessoas, por me chamar de que eu não tinha conhecimento, que eu tinha que estudar, isso na frente de um setor inteiro. Teve uma vez que eu fui fazer dar um suporte, vamos dizer assim, e teve uma pessoa que na frente de todo mundo me disse isso. Antes disso, eu fui pegar no banheiro, né, chorando, com crises de choro. Aí depois eu fui pra sala da administrativa e falei que eu não aguentava mais, que eu já tinha reclamado disso várias e várias vezes e que ninguém fazia nada, e eu não suportava mais aquilo. De tanto o que as pessoas já faziam, de tanto que os assédios aconteciam e ninguém falava nada. Ninguém tomava providências daquilo. Simplesmente dizia: "Ah, eu vou conversar", e ficava por isso mesmo, e continuava a acontecer, não só comigo, como com outras pessoas também. E eu sei que depois o meu coordenador conversou comigo, o agente conversou comigo, e os ânimos se acalmou, aí me liberou e eu passei na farmácia, comprei um calmante e tomei. Foi a primeira vez que eu tomei calmante. Eu tomei esse calmante, depois fiquei um pouquinho mais relaxada e fui pra casa. No outro dia, foi como que se nada tivesse acontecido, essa pessoa chegava no setor
falando com todo mundo, pedindo demandas, como que se nada tivesse acontecido. E o dia anterior já tinha acontecido um outro episódio comigo de uma outra pessoa de outro setor, que também já tinha costume de fazer isso. Infelizmente, tem algumas culturas, né, de algumas empresas, que parece que aquelas pessoas, elas não podem ser punidas, não podem ser tocadas, e a gente fica sem entender, e as pessoas continuam a fazer aquilo ali. Então, foi um dos sinais que eu tive, que foram essas crises de choro, e elas começaram a serem mais constantes, se intensificou mais. Em 2023 eu pedi para sair de uma outra gestão, fui para um outro setor. Em junho eu fui promovida para supervisora, sendo que eu já fazia várias outras demandas. E em 2023, acho que no meado de julho, junho, acho que em julho, não me recordo exatamente, mas eu fui passando uma orientação e no meio de todo mundo, essa pessoa chegou na sala e começou a me gritar na frente de todo mundo, que era uma das mesmas pessoas que já fazia os assédios anteriores. E nisso me gritou na frente de todos e eu me calei, fiquei sem ação, fiquei esperando a pessoa terminar de falar. Depois que a pessoa parou de falar, porque quanto mais ela falava, mais ela gritava. E se eu falasse alguma coisa, iria ser pior para mim. Então eu preferi me calar, eu engoli o choro. Depois que terminou tudo isso, eu voltei para minha sala e dali eu desabei. Dali eu comecei a chorar. Aí uma colega veio, falou comigo, me abraçou, me deu água. Aí depois o meu gerente, né, da época, que foi meu último gerente, falou comigo, disse que ia conversar com a pessoa. Aí me abraçou, perguntou se eu já estava bem, se eu estava melhor. E as coisas foram indo. Só que os dias se passavam, algumas coisas se repetiam, outras vezes se fingia que nada tinha acontecido. Até, tipo assim, parecia que tinha até uma intimidade na forma de falar comigo, como se nada tivesse acontecido, como se essa pessoa nunca tivesse feito nada comigo. E isso foi se intensificando mais, se intensificando. Quando foi perto do final de 2023, eu senti a necessidade de voltar para terapia. Comecei a marcar terapia, tinha dias que eu ia, isso já era presencial, eu tinha dias que eu não ia. Só que aí eu falei assim, não, eu tenho que ir, eu tenho que começar a ir pra terapia. Aí eu comecei a fazer a terapia certinho. Aí eu comecei a ter muitas reações no meu corpo, meu cabelo começou a cair mais. Eu já sentia dores de cabeça muito intensa, eu passava mal do nada, as dores no ombro, eu fui diagnosticada com bursite no ombro esquerdo, tendinopatia nos dois ombros, depois surgiu hérnia na minha coluna cervical, depois apareceu a hérnia na coluna lombar, que por muitas vezes eu travava quando levantava para poder ir para casa, e tudo isso foi se intensificando. Fui pro clínico, eu já não dormia nem se fala, já não dormia há anos. Bem, aí eu fui pro clínico, o clínico passou vários exames, aí passou mapa, ECG, exame de laboratório, para eu tentar entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Aí isso se passou, eu fiz os exames, mapa, se eu não me engano, eu fiz 2 vezes. Nos 2 resultados, minha pressão ela sempre dava alta. Tinha momento que eu estava em reunião, 3 e pouca da tarde, e minha pressão batia 15/9, do nada. Isso, ou então quando alguém me perguntava alguma coisa, aquilo era rotineiro, porque eu tinha demanda de suporte até supervisão. Então, meio que eu fazia tudo na parte do sistema referente a esse setor. Aí, essas dores foram se intensificando. Chegou o momento, quando o médico pegou o mapa, né, o resultado, ele perguntou: "Você não dorme?" Eu falei: "Eu tenho muita dificuldade para dormir." Ele: "É porque a sua pressão, acho que a baixa estava alta mesmo você dormindo." Foi algo referente a isso. Como que se minha pressão ela sempre estivesse oscilando, mesmo eu dormindo. Isso não era normal. Aí o médico passou remédio de pressão, passou inicialmente ele passou um remédio para mim dormir, que surgiu efeito até o momento, depois parou de funcionar, ele aumentou a dose. Me passou também uma dieta, porque eu estava um pouco comecei a ganhar peso, e eu também não conseguia fazer atividade física, pelo fato de que eu sempre estava trabalhando, às vezes eu saía do trabalho e continuava trabalhando. Teve várias vezes também, que é um outro sinal, que eu estava dormindo, sonhava que tinha feito alguma coisa, acordava para executar o que eu tinha sonhado, não ligava meu notebook de madrugada, trabalhava e depois não conseguia mais dormir. Ou então tirava um sono, um cochilo, depois eu acordava de novo. E às vezes 6 da manhã eu já estava acordada para poder trabalhar, ou quando acordava às vezes antes, porque ou quando eu ia pegar mais cedo. Quando eu saía do trabalho, quando eu chegava, eu continuava trabalhando. Às vezes eu recebia mensagem 1 hora da manhã, 5 horas da manhã, 11 horas da noite. É, E automaticamente, quando você recebe uma mensagem, você se conecta com aquilo. Por mais, mas você não precisava olhar a mensagem, não precisava responder. Mas automaticamente, quando eu via a notificação e via que era uma pessoa do trabalho, eu poderia estar relaxando, estar assistindo alguma coisa, me distraindo, automaticamente minha mente conectava ao trabalho. Por várias vezes, eu informei que eu estava sobrecarregada, que eu já estava com muita demanda, pedi para poder contratar uma outra pessoa, ou um estagiário, ou passar a demanda para o setor da TI, porque eu já tinha pedido transferência para outro setor, por questão de assédio também.
e eu só tinha negativa. E também, é, é surreal, tem coisas que a gente olha assim e pensa, né, não é possível que isso está acontecendo. E teve uma vez que eu fui pedir, né, para poder que pegasse algumas demandas de suporte mais simples e passasse para o setor da informática, e o que foi me dito é que, se fizesse isso, aí o nosso setor iria ser um pouco prejudicado pelo fato de que toda vez que a gente tivesse uma demanda, ele ia entrar numa fila das demandas, né, dos chamados. E comigo, toda vez que alguém queria ajustar alguma coisa, ia diretamente, falava comigo e eu fazia. Ou no mesmo dia, ou na mesma hora, ou no dia depois, mas não entrava numa fila de atendimento com outros setores. E eu com várias outras demandas. E isso, para isso acontecer e funcionar, porque foi até me dito de que a gente estava em o primeiro setor que estava de utilização do sistema, né? Mas isso custou a minha saúde. Eh, Ainda me dói, sabe, falar disso, porque quando eu lembro, e na cabeça das pessoas parece que tudo isso é muito simples, mas só quem passa sabe. Um outro sinal também que eu ignorei, é, eu sempre fui muito alegre, sabe? Muito, muito espontânea. Eu sempre gostei de ter meus amigos por perto, meus familiares, de reunir. Eu sou a pessoa que organizava tudo, que eu criava o grupo, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Eu sempre estava movimentando, né? Eu sempre fui desse jeito. E chegou um momento, isso acredito que depois de 2023, eh, eu comecei a ficar mais desmotivada, mais triste, mais. Não que eu dizia, né? Eu tô triste, mas eu sabia que eu estava. Eu já não me sentia bem, eu já não me sentia como eu era antes. Eh, eu sentia um cansaço que nunca terminava, nunca tinha fim. Eu dormia, acordava cansada, então eu tinha uma desculpa. As pessoas me chamavam lá, embora sair, embora fazer alguma coisa. Eu falava, não, tô cansada. E eu simplesmente não queria, não é que eu não estava cansada, eu não queria sair. Eu não queria ter muito contato com muitas pessoas. Eu queria ficar na minha, comigo mesmo. Eu ficava no meu quarto o dia todo assistindo televisão, assistindo filme. E eu achava que eu estava cansada, que eu precisava descansar. Só que esse cansaço nunca terminava. E esse foi um dos sinais. Eu fui me afastando. Parece que você está se perdendo. Eu sentia um vazio. Eu não sentia que eu era mais a mesma. Isso é muito triste, se sentir assim. É, porque quando você pensa de como você era, de como você agia, eu sempre fui muito alegre. E depois me ver naquela situação, e no fundo eu sabia o que era. Por várias vezes eu senti vontade de pedir demissão, mas eu não sei o porquê que eu não conseguia. Parecia que eu sempre tinha algo para concluir, que eu tinha que terminar aquilo que eu iniciei. Só que nem tudo depende da gente. Às vezes a gente tem que entender que o nosso ciclo ele já finalizou, não tem mais o que fazer. Só que tinha a questão do reconhecimento, a questão financeira que não tinha, não era reconhecida. E se eu fosse pedir demissão também, eu ia ter que largar tudo, abrir mão de tudo, e como é que eu ia fazer depois? Aí vinham os questionamentos que eu não era capaz, eu me sentia frustrada, eu ficava com um sentimento de impotência e vários sentimentos negativos. Depois que eu tive essa consulta com o clínico, que ele me encaminhou para psiquiatra, foi ali que eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo, né? Foi quando eu busquei e foi quando eu comecei a realmente a me dar por conta do que estava acontecendo comigo. Os sinais estavam ali. Era o meu corpo pedindo por socorro. Quando eu percebi foi tarde demais. Mas o que veio depois foi mais ainda intenso. No próximo episódio, eu conto a vocês o momento que mudou a minha vida, que virou a minha vida pelo avesso. O diagnóstico de burnout. Então, pessoal, esse é mais um episódio de hoje, o segundo episódio. Espero que vocês assistam até o final e me contem aí nos comentários o que é que vocês acharam, tá? Até breve para o terceiro capítulo.